Para onde vai esse dólar? Vai bater R$ 7, vai bater 8, vai bater 10, vai disparar ou ele vai voltar? Essa é uma quantidade de perguntas que eu recebo. Todo mundo quer saber para onde vai afinal o dólar, para onde vai esse valor. E eu vou tentar explicar para vocês que, primeiro, não é fácil acertar. Na verdade, é dito que o cemitério de todo economista é quando ele tenta acertar o câmbio, tá? Mas eu vou tomar esse risco e vou falar para vocês qual é a minha visão sobre isso. E por quê? Porque não dá para cravar, tá, pessoal? Ah, vai bater esse valor, aquele valor, mas você consegue acertar a direção. E como é que você acerta a direção? Quando você compreende como é que a dinâmica econômica vai acontecer ao longo de 2025 e baseado nisso, você pode fazer uma certa previsão e eu vou fazer a minha previsão agora. Hoje é dia 5 de janeiro e a gente vai olhar depois lá no final do ano se eu estou certo ou se eu estou errado, tá? Então vamos lá. Primeiro é preciso compreender que dólar e real são moedas diferentes. Então o dólar pode se valorizar ou se desvalorizar, assim como o real também pode se valorizar ou se desvalorizar, beleza? E como é que está o dólar primeiro? Bom, o dólar está numa dinâmica mundial de se valorizar. E por que isso está acontecendo? A gente teve a eleição do Donald Trump, né? E o Trump tem aquela expressão dele MAGA, né? Que é Make America Great Again. E essa expressão é basicamente um resumo de medidas que faz com que o Trump seja um cara mais pró-mercado. Ele quer mais investimentos dentro dos Estados Unidos. Ele quer que o capital americano que está voando volte para cá, né? Para lá, no caso. E isso faz com que mais dinheiro chegue aos Estados Unidos, mais investimento. Isso pode favorecer as empresas americanas e também um dólar mais forte do que a gente tem hoje. E isso está acontecendo. Como é que você enxerga isso? Quando você olha, por exemplo, o dólar versus outras moedas. Então, por exemplo, tradicionalmente, o euro sempre foi bem mais caro não, mas um pouquinho mais caro do que o dólar. A gente está vendo esse euro ficar quase no mesmo preço do dólar, ou seja, o dólar está se valorizando versus euro, versus o real, versus outras moedas, peso, seja o que for. Tá várias moedas aí, ele está ficando mais valorizado. Mas isso é um fenômeno mundial. E é nisso que a esquerda está se apegando, né? Falando, não, o real não está se desvalorizando. Na verdade, é o dólar que está se valorizando, porque versus as moedas do mundo inteiro, ele está mais valorizado. Eles estão corretos, isso efetivamente está acontecendo, mas não é muita coisa, é uma valorização baixa, simples, né? Que faz com que o dólar fique um pouco mais forte em relação ao resto do mundo. Mas isso não faz com que todas as moedas se desvalorizem na magnitude que aconteceu aqui. Tanto é que, estou colocando aqui na tela, você está vendo que o peso argentino foi a moeda que mais se valorizou no mundo. E eu cantei essa pedra aqui para vocês, tá? Falei quando o Milei entrou, falei, ó, Milei está vindo com medidas que eu defendo, medidas liberais na economia. Isso vai fazer com que a Argentina organize a sua economia. Ela vai passar por um período turbulento, mas depois que ela organizar, ó, o negócio vai para frente. Dito e feito, né? Ele controlou as despesas da Argentina, ele controlou a inflação. O que ele fez foi privatizar algumas empresas e agora o país voltou a ter crescimento econômico, saiu da recessão que a galera da esquerda botou a Argentina. E agora o que está acontecendo é uma valorização do peso, né? O peso se valorizou. É por isso que você escuta a galera falar: nossa, final da Libertadores, que a galera foi lá na Argentina, viu isso de perto, né? O pessoal viu lá, voltou e falou: não, como a Argentina tá cara. Não é bem por aí, não é que a Argentina tá cara, é você que está com uma moeda que desvalorizou. Vou dar um exemplo para você entender melhor, tá? Se você fosse na Disney no final do governo do Bolsonaro, no início do governo Lula, no início do governo Lula ali, que o dólar estava 4,80, 4,90, o que ia acontecer? Esses ingressos da Disney custam aí mais ou menos US$ 1.000, tá? Para todos os parques, não sei o quê. Então você pagava ali R$ 4.800, R$ 4.900, esse era o preço. Hoje, no final do segundo ano do governo Lula, o dólar está 6,20. Então, se você for na Disney hoje, você vai ver lá que os preços estão R$ 6.200, R$ 6.100, né? Aí você pode falar, nossa, tadinho dos americanos, está tudo caro na Disney. Não, querido, não está muito caro, não. Está o mesmo preço, era US$ 1.000, continua sendo US$ 1.000. A questão é que você está num país que tem uma moeda fodida, um governo maluco, então ele destruiu a sua moeda e antes você pagava R$ 4.800, agora você vai ter que pagar R$ 6.200. Foi a sua moeda que perdeu o valor, porque o governo está emitindo moeda, tentando empurrar a economia de qualquer jeito. Isso faz com que você tenha uma percepção
que as coisas estão mais caras. Não é que as coisas estão mais caras. Se você for olhar o preço do ingresso da Disney, é $1.000. E depois de 2 anos, continua $1.000. Só que você, como imprimiu mais moeda, você precisa de mais moeda para comprar o ingresso lá da Disney. Então, se antes você precisava de 4.800 moedas de real, agora você precisa de 6.200 moedas de real. A sua moeda desvalorizou. Já o peso argentino fez o caminho inverso. Ele se valorizou 44%. Ou seja, você precisa de menos moeda argentina agora para comprar alguma coisa. Então, quando você vai na Argentina, você está vendo lá materiais, bens, né, e serviços que antes tinham uma moeda desvalorizada e a sua moeda estava boa, agora a sua moeda desvalorizou e a moeda dos caras valorizou. Então, você tem a impressão que está mais caro, mas na verdade é você que está mais pobre, porque o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo no ano de 2024. Né? Agora, vamos olhar para frente. Se a gente está dizendo aqui que o dólar já vai ficar um pouquinho mais valorizado, como é que vai ficar o real? Que despencou o ano passado, tá? Que despencou. Foi a pior moeda de todo o mundo, tá? O que a gente precisa entender? Ou seja, como é que eu consigo adivinhar para que lado vai o real? O real vai continuar se desvalorizando ou ele vai virar e vai se valorizar mais para tentar reduzir um pouco esse gap e voltar ali para baixo de R$ 6? Bom, para você entender isso é simples. Se o governo Lula continuar fazendo o que ele está fazendo, esquece. Vai embora. Essa moeda vai longe, não sei se 7, não sei se 8, mas certamente a direção é para cima. Tá? Ou seja, se o Lula continuar gastando mais do que arrecada, se ele continuar torrando dinheiro, se ele continuar falando um monte de besteira, gerando insegurança econômica para o Brasil, não tenha dúvida, vai continuar esse caminho. Agora, a única forma dele evitar isso é o quê? É vendendo dólar do Banco Central. Não adianta. Aliás, eu falo muito isso. Né? O Banco Central vem vendendo dólar depois que o pessoal ficou falando está subindo porque o Banco Central não vende dólar, vendeu dólar no Bolsonaro, vendeu... Aí começa aquelas comparações para mim sem sentido nenhum. Né? Mas, ou seja, o Banco Central começou a vender, só que ele está vendendo as reservas, mas toda vez que ele vende, cai e depois volta, cai e depois volta. Ou seja, ele está tentando segurar, mas não tem jeito. Se você não mudar a condição econômica do Brasil, esse negócio vai continuar subindo. Não tem jeito. Qual é a única forma de reverter isso? É o governo começar a privatizar a empresa, é o governo começar a cortar gasto de verdade, pesado, né? É o governo começar a demonstrar responsabilidade com as contas do governo. Agora você vai escrever aqui no comentário, tá? Você vai escrever exatamente o que você pensa. Você acha que o governo Lula, que agora está sendo mais massacrado aí em termos de dados econômicos, está todo mundo tirando dinheiro do Brasil, a popularidade do presidente está caindo e o ano que vem tem eleição, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai dar um cavalo de pau, vai virar um cara responsável, vai pensar primeiro no bem-estar da população e da economia? Ou ele vai pegar mesmo, vai torrar dinheiro pra cacete agora para tentar se eleger no ano que vem? Se você acha que ele vai ser um cara responsável, então você acredita que o dólar vai cair, que a gente vai ter um real ali mais valorizado, abaixo de R$ 6, pode até chegar a R$ 5. Pense como você quiser. Agora, se você, como eu, acredita que não só ele vai fazer todas as merdas que ele está fazendo até agora, mas como vai acelerar ainda mais esse negócio, aí galera, esquece, R$ 7 está barato esse dólar. Então, a minha visão para concluir, para não ficar em cima do muro eu vejo em 2025 um dólar muito mais valorizado. Eu não vou me surpreender se ele passar de R$ 7, não vou mesmo. Mas se eu tivesse que dar um call aqui, se eu tivesse que dar apostar, próximo de 7. A gente vai estar no final desse ano vendo o dólar ali a R$ 7 sem grandes surpresas. Eu imagino que a gente vai estar assistindo isso. Ou seja, a irresponsabilidade que começou lá atrás, que eu vim falando, eu estou há 2 anos falando isso. Se o governo continuar nesse caminho, vai dar ruim. E eu falei isso na época que o dólar estava lá embaixo, que a bolsa estava lá em cima. Porque eu falei, isso é um voo de galinha. O governo está empurrando dinheiro na economia, imprimindo, e o primeiro cenário desse movimento que a esquerda faz é um crescimento econômico, aí você se endivida, aí você vira um dublê de rico, você pensa que está rico, daqui a pouco vem a conta para pagar e o negócio mingua e cai. Então esse ano a gente vai ter problemas mais graves ainda e eu não me surpreenderia se esse dólar fosse lá para cima. Mas de novo, isso é um achismo meu, é o que eu acho. Pode ser que eu esteja errado, né? Vários economistas erram isso, mas eu falo isso lá atrás. Né? Eu falo isso lá atrás quando falavam que o dólar ia 4,20, eu já falava que esse dólar acima de R$ 6 a gente veria até o final do governo. Bom, já vimos, agora eu estou dobrando a aposta. Acho que a gente vai ver o dólar acima de R$ 7. Beleza? Se você gostou, curte, comenta o que você acha aqui, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.